Os benefícios de pregar Cristo no Antigo Testamento. Vamos falar de coisa boa? A paz de Cristo, meu amigo Xadaiano, que alegria tê-lo aqui novamente para apresentar essa obra importantíssima. Olha só que coisa magnífica. Pregando Cristo a partir do Antigo Testamento, um método hermenêutico contemporâneo. Olha aí, não é uma obra fenomenal? Eu acho uma obra importantíssima. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui um livro com suas 397 páginas, que é dividido da seguinte forma. Nós temos a primeira parte, que é pregar Cristo e pregar o Antigo Testamento, a necessidade de pregar a Cristo e a necessidade de pregar a partir do Antigo Testamento. Depois nós temos a necessidade de pregar Cristo a partir do Antigo Testamento, a falta de pregação sobre Cristo a partir do Antigo Testamento, o caráter singular do Antigo Testamento, a relação do Antigo Testamento com o Novo, o testemunho do Antigo Testamento sobre Cristo e benefícios de pregar Cristo a partir do Antigo Testamento, que é que eu vou trazer para vocês um pouquinho, só uma pincelada, ok? Depois nós temos história da pregação de Cristo a partir do Antigo Testamento, interpretação alegórica. Aí nós temos aqui pano de fundo, os pais apostólicos, a escola de Alexandria, avaliação da interpretação alegórica. Estou lendo um pouquinho mais para você ter uma ideia. Interpretação tipológica, a escola de Antioquia, avaliação e interpretação tipológica. Interpretação quádrupla, os 4 sentidos das escrituras, avaliação da interpretação quádrupla. E aí depois nós temos a história da pregação de Cristo a partir do Antigo Testamento, parte 2. Interpretação cristológica, que a gente tem Lutero, uma boa parte falando sobre Lutero, uma boa parte falando sobre Calvino e a sua pregação de Cristo no Antigo Testamento. Depois, princípios do Novo Testamento para a pregação de Cristo a partir do Antigo Testamento. Pregação centrada em Cristo deve ser centrada em Deus, interpretar o Antigo Testamento a partir da realidade de Cristo. Muitos caminhos levam do Antigo Testamento a Cristo. E aí também temos o método cristocêntrico, interpretação cristocêntrica histórico-redentora, o caminho do progresso histórico-redentora, o caminho da promessa cumprimento, o caminho da tipologia, o caminho da analogia, o caminho de temas longitudinais, o caminho de referências do Novo Testamento, o caminho do contraste. E aí depois nós temos passos do texto do Antigo Testamento para o sermão cristocêntrico. E aí depois nós temos a prática do método cristocêntrico, testando o método cristocêntrico contra o alegórico. É muita coisa? É coisa para chuchu, não é mesmo? Muito conteúdo maravilhoso. E eu disse para vocês que eu ia compartilhar sobre os benefícios de pregar Cristo a partir do Antigo Testamento e falo-ei agora. Mas antes eu tenho que te pedir o quê? Para se inscrever no canal, para clicar no sino, para dar aquele like top, aquele like maravilhoso, deixar o seu comentário, que é sempre importante para nós, ok? Esta parte do livro você vai encontrar na página 79, que vai trazer para a gente o seguinte conteúdo. Um dos principais benefícios da pregação de Cristo é que a pregação salva as pessoas por toda a eternidade, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Mas além desse benefício de pregar a Cristo, podemos discernir outros que surgem especificamente da pregação de Cristo a partir do Antigo Testamento. Notaremos 2 desses benefícios: fazer com que as pessoas conheçam o Antigo Testamento e oferecer-lhes um entendimento mais completo de Cristo. Como isso? Primeiro, fazer com que as pessoas conheçam o Antigo Testamento. E ele diz: um dos maiores benefícios de pregar Cristo a partir do Antigo Testamento é que o Antigo Testamento será ouvido na igreja cristã. No capítulo 1, enumeramos razões para pregar a partir do Antigo Testamento. Somam-se benefícios especiais ao pregador, como também à congregação, em razão de uma compreensão maior da revelação de Deus. O Antigo Testamento mostra a história da redenção que conduz a Cristo, proclama uma verdade não encontrada no Novo Testamento, ajuda-nos a compreender melhor o Novo Testamento e evita entender erroneamente o Novo Testamento. Olha que importante. Depois, oferecer um entendimento mais completo a respeito de Cristo. Como? Primeiro, a pessoa... Eu tô saltando aqui, tem muito conteúdo, tá? Tô cortando algumas coisas. Primeiro, a pessoa de Cristo.
Mateus inicia seu evangelho com um conhecido livro da genealogia de Jesus Cristo. Para os que não conhecem o Antigo Testamento, surgem imediatamente perguntas. Por que começar com uma genealogia? Qual o significado do nome de Jesus? Qual o significado do título O Messias, ou, na tradução grega, o Cristo? Antes de chegarmos à metade do primeiro versículo do Novo Testamento, precisamos do Antigo Testamento para uma compreensão mais completa do que Mateus está dizendo sobre Jesus. Bruce Birch diz que sem o testemunho do Antigo Testamento, teremos pouca ideia do que a igreja primitiva dizia a respeito de Jesus no Novo Testamento. Depois, compreender também a obra de Cristo. Ele diz o seguinte: os títulos de Cristo no Antigo Testamento não somente descrevem a Jesus como a pessoa, como também relatam sua obra. Isso é mais evidente em títulos como Filho do Homem, o Servo, embora no Novo Testamento ligue Jesus como o servo de Yahvé do Antigo Testamento. Em sua maioria, as referências são sutis, que provavelmente não as notaríamos se não conhecêssemos as canções do servo em Isaías. Contudo, pode-se fazer um bom argumento dizendo que Jesus interpretou sua missão messiânica em termos do servo sofredor do Senhor. Jesus disse: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Na noite antes de sua morte, Jesus declarou: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, presumivelmente em Isaías 53. Então, transformando o jantar da Páscoa na ceia do Senhor, Jesus disse: isto é o meu sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. A seguir, Jesus foi levado perante o Sinédrio, porém guardou silêncio. Mais tarde, perante Pilatos, Jesus, porém, não respondeu palavra. Jesus foi crucificado com criminosos de ambos os lados. Em seguida orou: Pai, perdoa-lhes. Fica claro que não podemos entender o sofrimento e a morte de Jesus sem conhecer o servo de Yahvé do Antigo Testamento. E por fim, compreender também o ensino de Cristo. Ele diz o seguinte: um dos ensinamentos chaves de Jesus é o reino de Deus. É como Jesus iniciou seu ministério. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Já notamos como é fácil pensar no reino de Deus como sendo o futuro no céu. Conhecer o pano de fundo do Antigo Testamento quanto ao reino de Deus nos torna, e as nossas congregações, mais receptivos à ideia de que o reino de Deus vem a esta terra e que Deus espera que sejamos leais cidadãos deste reino agora mesmo. Esse é também o ensino de Jesus na oração do Senhor: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Como eu disse, tem muito mais conteúdo do que eu estou lendo, mas é só para você ter uma ideia do quão rica é essa obra e já ser edificado com esse conteúdo, ok? Obrigado por estar conosco mais uma vez. Não se esqueça, quer comprar? Aqui embaixo tem um link. Tem, o QR Code aí do lado, precisa apontar a sua câmera. Olha que top. A gente sempre facilita para você. Obrigado por se inscrever, obrigado por curtir e até a próxima. Tchau, tchau.